Supostamente colocaram os discos em um prato giratório para tocá-los. De repente, o oscilador mostrou um movimento abrupto. Parecia que os discos de pedra tinham uma carga elétrica dentro. A conclusão era que essas pedras deveriam estar dentro de um campo elétrico muito forte. Alguns ufólogos alegam que as pedras carregadas eletricamente podem ter sido usadas para enviar uma mensagem pelo espaço. Estariam os Dropa tentando telefonar para casa, como o ET de Steven Spielberg no filme de 1982? Por que os hieróglifos foram escritos em um padrão espiral? O enigma das pedras continua. Peter Lu, físico da Universidade de Harvard, Massachusetts, estudou o fenômeno das espirais no mundo natural. Cada vez que você quer mover do centro do círculo enquanto ele está girando, você tem uma espiral. Encontramos espirais logarítmicas em animais e plantas. No reino animal, talvez o exemplo mais famoso seja o náutilo. Furacões, tornados ou tempestades com formato espiralado também. Tal como o padrão giratório dos hieróglifos das supostas pedras Dropa, as espirais são um motivo comum na história da arte. Na Irlanda, em New Grand, a pedra de entrada é coberta por espirais. Na China, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, temos esses lindos potes com espirais artísticas desenhadas com um pincel e tinta. No mesmo período, os egípcios introduziram os hieróglifos. Eles escolheram uma espiral para o número 100. Espirais são motivos iconográficos muito comuns. São encontradas em inúmeros locais através do tempo e do espaço, e não há razão para presumir que significam a mesma coisa para todos que as desenharam. O caso Dropa tem todos os elementos de uma ótima história de ficção científica. Queda de OVNIs, esqueletos misteriosos desaparecidos e discos de pedra que conteriam segredos de outro mundo. Se as informações estão corretas, extraterrestres pousaram na China 12.000 anos atrás. Aqueles que acreditam chamam o caso de Roswell chinês. Podemos comparar as duas histórias, o acidente do OVNI de Roswell em 1947 e o Roswell chinês, que provavelmente aconteceu há 12.000 anos. Você tem naves alienígenas que caíram em uma área. Você tem corpos de aparência similar. Em ambos os casos, você encontra pessoas pequenas com cabeças grandes e desajeitadas e ossos e esqueleto pequenos. Além disso, as provas desses pousos desapareceram e a história se espalhou através de revistas, livros e da internet. A história e o jeito como foi tratada têm similaridades com o suposto acidente alienígena em Roswell, Novo México. O incidente Roswell começou de verdade no final dos anos 70, quando um documentário sobre Roswell e outros OVNIs chamado UFOs Are Real foi adquirido pela revista National Enquirer. É verdade que em 1978 havia histórias no National Enquirer que discutiam Roswell e foi assim que a história renasceu. Então você via artigos e filmes de televisão sobre isso e livros e mais livros. Foi aí que as testemunhas oculares começaram a aparecer e contar suas histórias. Aí é que o incidente Roswell realmente começa. Alguns ufólogos concordam que a cobertura dos tabloides diminui a credibilidade nos casos Roswell e Dropa. Foi um grande obstáculo. É uma pena. Além de ser quase impossível encontrá-las, as fontes das revistas sobre os Dropa provaram ser igualmente problemáticas por muitas razões. Sabemos que a fonte original era a revista russa chamada Sputnik, além de uma publicação alemã, a Vegetarian Universe, de julho de 1962. Também existe uma publicação sobre OVNIs belga, que tinha outra versão para o caso em 62. Essas eram revistas muito sensacionalistas, o equivalente da Star ou Enquirer e coisas assim. E quem na Vegetarian Universe sabia mandarim? Os artigos de tabloides sobre Roswell e Dropa são apenas uma de várias similaridades. Para alguns, os paralelos são muito mais profundos. Uma conspiração governamental.
Para os ufólogos, um acobertamento é outro aspecto comum nos casos Roswell e Dropa. Eles acreditam que os governos dos Estados Unidos e da China escondem tecnologia extraterrestres e corpos alienígenas. Além disso, eles dizem que os oficiais chineses tentaram esconder uma raça de híbridos humanos e alienígenas. Em muitas ocasiões, o governo chinês age de tal maneira como se fosse para evitar situações constrangedoras. Não é somente uma restrição governamental que mantém turistas fora de certas áreas na China Ocidental. A própria região é vasta, isolada e inóspita. Bayan Karaula é uma cordilheira na província de Qinghai, no centro da China. É do tamanho da península de Yucatán, no México, com montanhas alcançando até 6.000 metros. E nessa área existe apenas uma estrada maior. Na montanha Bayan Karaula, há pessoas que têm como dia a dia a luta com a natureza. As pessoas de lá são, na maioria, pastores. Eles criam uma variedade de animais, como cavalos, cabras, ovelhas. Mas existem aqueles que acreditam que este contexto rústico esconde um segredo. Uma vila legendária de anões. Hausdorff afirma que uma raça de híbridos de humanos com alienígenas pode viver em uma aldeia chinesa chamada Huilong. Como em Roswell, aqueles que acreditam na história de Dropa acham que o governo chinês pode estar escondendo extraterrestres que caíram na Terra. Mas a diferença de Roswell, no Novo México, é que na China, provavelmente 12.000 anos atrás, alguns deles tenham sobrevivido. E a próxima pergunta é: se houve sobreviventes, poderiam eles ainda existir no presente? Não os próprios sobreviventes, mas as gerações e gerações descendentes. Hausdorff diz que os pequenos moradores de Huilong podem ser os filhos híbridos dos humanos locais e dos isolados Dropa. Existem alegações da imprensa que dizem que pessoas notavelmente pequenas moram naquela parte da China. O governo chinês alega que o que os levou ao nanismo foi a existência de contaminações no local. A teoria foi sustentada por um estudo conduzido pela Academia de Ciência da China, que encontrou toxinas na amostra de água. Os resultados foram largamente divulgados no mundo todo. A poluição ambiental é muito alta em várias partes da China. A água foi adequadamente tratada e, de acordo com a imprensa, nenhum novo caso de nanismo foi reportado desde 1997. Poderiam os pequenos de Huilong ter inspirado toda a história dos Dropa? O mistério fica ainda mais intrigante com a descoberta de um diário assinado com o nome de Dr. Cary Robin Evans, um explorador britânico. Em 1978, o autor David Agamon publicou póstumamente o diário de viagem de Robin Evans como um livro intitulado Sun Gods in Exile. Este livro descreve uma jornada à região dos Dropa que Evans supostamente fez, onde encontrou os anões, que contam que têm ancestrais que vieram das estrelas. Em 1947, o cientista inglês Dr. Cary Robin Evans vai até a fronteira do Tibete, na China. Ele estudou a língua local daquele povo. Na verdade, o livro Sun Gods in Exile parece uma história real e é muito emocionante. É sobre essas pessoas atravessando o espaço com naves que caem aqui na Terra. Acontece que não há prova da existência de um Dr. Cary Robin Evans. Ninguém conseguiu encontrar essa pessoa, nem confirmar que ela existiu. David Agamon existe ou existiu, e pelo que sei, afirmou anos depois que essa foi uma fraude sua e que ele inventou o nome Dr. Cary Robin Evans. Na edição de abril de 1998 da popular revista britânica Fortean Times, David Agamon admitiu que o livro Sun Gods in Exile era um trabalho de ficção.
Esse livro é uma fraude total. Anos depois, David Eggman contou para o mundo todo: sim, o livro é uma fraude. Ainda assim, quem acredita não se intimida. Estou convencido de que existe uma verdade por trás dos discos de pedra, mas eu sei que o livro Sun Gods in Exile é uma farsa. Entretanto, como em Roswell, a história dos Dropa continua a crescer com o tempo e novas provas podem ser descobertas. Alguns dizem que as misteriosas pedras Dropa supostamente encontradas nas montanhas chinesas foram feitas por extraterrestres que caíram na Terra há 12 mil anos. O ufólogo David Sereda acredita em um espantoso vídeo gravado por um ônibus espacial da NASA em 1996. Ele mostra misteriosos objetos com a forma dos discos Dropa voando pelo espaço. Sereda acha que são naves extraterrestres que ele chama de OVNIs da NASA. Há uma impressionante semelhança entre as pedras Dropa e os OVNIs da NASA. A pedra redonda, com um furo no meio, tinha um entalhe retangular e sulcos espirais da escrita antiga, idênticos aos que vemos nas fitas da NASA. Essa gravação em infravermelho, parte do enorme acervo de imagens espaciais disponíveis ao público, foi feita do ônibus espacial Columbia, missão STS-75. O Dr. Stephen Walton, diretor do planetário Donald D. Bianchi e professor de astronomia na California State University, em Northridge, relembra a missão. Nessa missão, a ideia era tentar gerar eletricidade, desenrolando um carretel de cabo de 20 mil quilômetros de comprimento a partir do ônibus espacial. Mas, infelizmente, o cabo quebrou e o bastão que você vê é a ponta partida do fio. Os objetos parecem viajar pelo cabo caído. Este movimento convenceu Sereda de que existem OVNIs. Essas coisas se movem em diferentes velocidades e, para tanto, devem ter uma energia interna. O Walton tem uma opinião diferente. Analisando as vezes em que o fragmento parece fazer movimentos bruscos, percebe-se que esses movimentos são simultâneos ao acionamento da turbina do ônibus espacial. Apesar de ninguém ter certeza sobre as espirais pulsantes vistas nos objetos, cada um tem uma teoria muito diferente. Quando congelo a imagem do pulsar, você pode ver uma onda espiral irradiando do centro. Quando chegamos perto do objeto, aproximando, podemos vê-los piscando com essas curiosas ondas de energia. Eu não acho que esse piscar tenha a ver com eletricidade. Para mim, parece mais um efeito óptico. Para o Dr. Walton, o objeto em questão não passa de ilusão de ótica causada pela câmera de vídeo do ônibus espacial. O que você está vendo é provavelmente um fragmento refletindo a luz do Sol e piscando. A luz desse objeto interage com os 30 quadros por segundo que a câmera faz. Uma experiência simples de Walton demonstra esse fenômeno. O que tenho na mão é uma tampa plástica de uma lata de spray, como você pode ver. Se mostrarmos esse objeto branco para a câmera e tirarmos totalmente o foco, podemos ver que a imagem desfocada da tampa lembra muito um objeto em forma de rosca, com bordas esféricas e um buraco no meio. Mas quem realmente acredita não se convence. Quando você considera o buraco no centro, o corte retangular e a onda espiral, é tudo idêntico. Quando você o coloca ao lado do OVNI da NASA STS-75 de 1996, isso levanta muitas perguntas. Se alguém vai me convencer de que extraterrestres visitam a Terra, alguns pontos de luz no vídeo não são exatamente persuasivos. Como em Roswell, alguns ufólogos enxergam a imagem do STS-75 como mais uma prova da conspiração do governo norte-americano para esconder extraterrestres. Mas a conspiração atravessa as fronteiras. Poderia o governo comunista da China ter suprimido uma verdade ainda mais chocante?
Assim como a prova física que dizem ter desaparecido da fazenda em Roswell, no Novo México, em 1904, estudou o fenômeno das espirais no mundo natural. Cada vez que você quer mover do centro do círculo enquanto ele está girando, você tem uma espiral. Encontramos espirais logarítmicas em animais e plantas. No reino animal, talvez o exemplo mais famoso seja o náutilo. Furacões, tornados ou tempestades com formato espiralado também. Tal como o padrão giratório dos hieróglifos das supostas pedras dropa, as espirais são um motivo comum na história da arte. Na Irlanda, em New Grand, a pedra de entrada é coberta por espirais. Na China, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, temos esses lindos potes com espirais artísticas desenhadas com um pincel e tinta. No mesmo período, os egípcios introduziram os hieróglifos. Eles escolheram uma espiral para o número 100. Espirais são motivos iconográficos muito comuns. São encontradas em inúmeros locais através do tempo e do espaço, e não há razão para presumir que significam a mesma coisa para todos que as desenharam. O caso Dropa tem todos os elementos de uma ótima história de ficção científica. Queda de OVNIs, esqueletos misteriosos desaparecidos e discos de pedra que conteriam segredos de outro mundo. Se as informações estão corretas, extraterrestres pousaram na China 12.000 anos atrás. Aqueles que acreditam chamam o caso de Roswell chinês. Podemos comparar as duas histórias, o acidente do OVNI de Roswell, em 1947, e o Roswell chinês, que provavelmente aconteceu há 12.000 anos. Você tem naves alienígenas que caíram em uma área. Você tem corpos de aparência similar. Em ambos os casos, você encontra pessoas pequenas com cabeças grandes e desajeitadas e ossos e esqueleto pequenos. Além disso, as provas desses pousos desapareceram e a história se espalhou através de revistas, livros e da internet. A história e o jeito como foi tratada têm similaridades com o suposto acidente alienígena em Roswell, Novo México. O incidente Roswell começou de verdade no final dos anos 70, quando um documentário sobre Roswell e outros OVNIs chamado UFOs Are Real foi adquirido pela revista National Enquirer. É verdade que em 1978 havia histórias no National Enquirer que discutiam Roswell, e foi assim que a história renasceu. Então você via artigos e filmes de televisão sobre isso, e livros e mais livros. Foi aí que as testemunhas oculares começaram a aparecer e contar suas histórias. Aí é que ele mostra misteriosos objetos com a forma dos discos Dropa voando pelo espaço. Sereda acha que são naves extraterrestres que ele chama de OVNIs da NASA. Há uma impressionante semelhança entre as pedras Dropa e os OVNIs da NASA. A pedra redonda, com um furo no meio, tinha um entalhe retangular e sulcos espirais da escrita antiga, idênticos aos que vemos nas fitas da NASA. Essa gravação em infravermelho, parte do enorme acervo de imagens espaciais disponíveis ao público, foi feita do ônibus espacial Columbia, missão STS-75. O Dr. Stephen Walton, diretor do planetário Donald D. Bianchi e professor de astronomia na California State University, em Northridge, relembra a missão. Nessa missão, a ideia era tentar gerar eletricidade, desenrolando um carretel de cabo de 20.000 quilômetros de comprimento a partir do ônibus espacial. Mas, infelizmente, o cabo quebrou e o bastão que você vê é a ponta partida do fio. Os objetos parecem viajar pelo cabo caído. Este movimento convenceu Sereda de que existem OVNIs. Essas coisas se movem em diferentes velocidades e, para tanto, devem ter uma energia interna. O Walton tem uma opinião diferente. Analisando as vezes em que o fragmento parece fazer movimentos bruscos, percebe-se que esses movimentos são simultâneos ao acionamento da turbina do ônibus espacial. Apesar de ninguém ter certeza sobre as espirais pulsantes vistas nos objetos, cada um tem uma teoria muito diferente.
Quando congelo a imagem do pulsar, você pode ver uma onda espiral irradiando do centro. Quando chegamos perto do objeto, aproximando, podemos vê-los piscando com essas curiosas ondas de energia. Eu não acho que esse piscar tenha a ver com eletricidade. Para mim, parece mais um efeito óptico. Para o Dr. Walton, o objeto em questão não passa de ilusão de ótica causada pela câmera de vídeo do ônibus espacial. O que você está vendo é provavelmente um fragmento refletindo a luz do Sol e piscando. A luz desse objeto interage com os 30 quadros por segundo que a câmera faz. Uma experiência simples de Walton demonstra esse fenômeno. O que tenho na mão é uma tampa plástica de uma lata de spray, como você pode ver. Se mostrarmos esse objeto branco para a câmera e tirarmos totalmente o foco, podemos ver que a imagem desfocada da tampa lembra muito um objeto em forma de rosca, com bordas esféricas e um buraco no meio. Mas quem realmente acredita? Uma conspiração governamental. Para os ufólogos, um acobertamento é outro aspecto comum nos casos Roswell e Dropa. Eles acreditam que os governos dos Estados Unidos e da China escondem tecnologia extraterrestres e corpos alienígenas. Além disso, eles dizem que os oficiais chineses tentaram esconder uma raça de híbridos humanos e alienígenas. Em muitas ocasiões, o governo chinês age de tal maneira como se fosse para evitar situações constrangedoras. Não é somente uma restrição governamental que mantém turistas fora de certas áreas na China Ocidental. A própria região é vasta, isolada e inóspita. Bayankaraula é uma cordilheira na província de Qinghai, no centro da China. É do tamanho da península de Yucatán, no México, com montanhas alcançando até 6.000 metros. E nessa área existe apenas uma estrada maior. Na montanha Bayankaraula, há pessoas que têm como dia a dia a luta com a natureza. As pessoas de lá são, na maioria, pastores. Eles criam uma variedade de animais, como cavalos, cabras, ovelhas. Mas existem aqueles que acreditam que este contexto rústico esconde um segredo. Uma vila legendária de anões. Hausdorff afirma que uma raça de híbridos de humanos com alienígenas pode viver em uma aldeia chinesa chamada Huilong. Como em Roswell, aqueles que acreditam na história de Dropa acham que o governo chinês pode estar escondendo extraterrestres que caíram na Terra. Mas a diferença de Roswell no Novo México é que na China, provavelmente 12.000 anos atrás, alguns deles tenham sobrevivido. E a próxima pergunta é: se houve sobreviventes, poderiam eles ainda existir no presente? Não os próprios sobreviventes, mas as gerações e gerações descendentes. Hausdorff diz que os pequenos moradores de Huilong podem ser os filhos híbridos dos humanos locais e dos isolados Dropa. Existem alegações da imprensa que dizem que pessoas notavelmente pequenas moram naquela parte da China. O governo chinês alega que o que os levou ao nanismo foi a existência de contaminações no local. A teoria foi sustentada por um estudo conduzido pela Academia de Ciência da Ficou postumamente o diário de viagem de Rob Evans como um livro intitulado Sun Gods in Exile. Este livro descreve uma jornada à região dos Dropa que Evans supostamente fez, onde encontrou os anões, que contam que têm ancestrais que vieram das estrelas.
Em 1947, o cientista inglês Dr. Cary Robin Evans vai até a fronteira do Tibete, na China. Ele estudou a língua local daquele povo. Na verdade, o livro Sun Gods in Exile parece uma história real e é muito emocionante. É sobre essas pessoas atravessando o espaço com naves que caem aqui na Terra. Acontece que não há prova da existência de um Dr. Cary Robin Evans. Ninguém conseguiu encontrar essa pessoa, nem confirmar que ela existiu. David Eggman existe ou existiu, e pelo que sei, afirmou anos depois que essa foi uma fraude sua e que ele inventou o nome Dr. Cary Robin Evans. Na edição de abril de 1998 da popular revista britânica Fortune Times, David Eggman admitiu que o livro Sun Gods in Exile era um trabalho de ficção. Esse livro é uma fraude total. Anos depois, David Eggman contou para o mundo todo: sim, o livro é uma fraude. Ainda assim, quem acredita não se intimida. Estou convencido de que existe uma verdade por trás dos discos de pedra, mas eu sei que o livro Sun Gods in Exile é uma farsa. Entretanto, como em Roswell, a história dos Dropa continua a crescer com o tempo e novas provas podem ser descobertas. Alguns dizem que as misteriosas pedras Dropa supostamente encontradas nas montanhas chinesas foram feitas por extraterrestres que caíram na Terra há 12 mil anos. O ufólogo David Sereda acredita em um espantoso vídeo gravado por um ônibus espacial da NASA em 1996. Ele mostra misteriosos objetos com a forma dos discos Dropa voando pelo espaço. Sereda acha que são naves extraterrestres que ele chama de OVNIs da NASA. Há uma impressionante semelhança entre as pedras Dropa e os OVNIs da NASA. A pedra redonda, com um furo no meio, tinha um entalhe retangular e sulcos espirais da escrita antiga, idênticos aos que vemos nas fitas da NASA.